Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. Então, dando continuidade ao tópico Literatura e Identidade Nacional, nacionalidade literária, né, que são os assuntos que estamos estudando, né? Primeiramente, é preciso pensarmos que a identidade nacional é uma criação moderna. E isso nós tivemos a oportunidade de observar nos textos de Eric Hobsbawm, Nações e Nacionalismos desde 1870, e também no texto do Benedict Anderson, das Nações, Comunidades Imaginadas. Então, essa noção começa a ser construída no século XVIII e só vai ser desenvolvida plenamente no século XX. Antes dessa época não se pode falar propriamente nações, né? Nações propriamente ditas, nem na Europa e nem em outras partes do mundo. Então, nós temos a nacionalidade, né? Portanto, aí uma identidade. O processo de formação identitária consistiu, então, na determinação do patrimônio de cada nação, né? E na difusão desse culto. Então, o primeiro trabalho, né, no caso nosso, no caso brasileiro, era estabelecer qual era o patrimônio comum a todos, né, em um país com regiões bastante diversas, distintas, né? Quais seriam, por exemplo, os ancestrais comuns de fluminenses, pernambucanos, baianos, paulistas e gaúchos? Então, para criar, de fato, né, o que se entende por uma nação, né, enquanto um território em que há uma coesão, né, entre esses indivíduos, era preciso então fazer um inventário da herança do país, né? E não só fazer esse inventário, dar conta, né, da existência dessa herança, mas também era preciso inventar, né? E aí são articulados uma série de elementos da história precedente, do passado, que é convocado então para estabelecer assim uma raiz dessa nação. Então, era, portanto, necessário buscar algo que pudesse ser uma espécie de testemunho, né, de um passado prestigioso, uma representação eminente de uma coesão nacional. Então, a nação, ela nasce, portanto, de um postulado, de um discurso, de uma prática discursiva e também de uma invenção, né, que se dá por meio do discurso. Então, a nação condensa uma alma nacional, né, que é elaborada a partir de símbolos. E uma nação, né, deve apresentar um conjunto de elementos simbólicos e materiais, né, uma história, né, o que vai estabelecer uma relação com os ancestrais, com os mais antigos. Então, com isso, se inaugura uma galeria de heróis, modelos de virtudes nacionais, a determinação de uma língua, de monumentos culturais, de um folclore, lugares importantes, uma paisagem típica, representações oficiais também, como hino, bandeira, escudo, identificações pitorescas, costumes, especialidades culinárias, animais e árvores símbolo. Então, a identidade nacional, ela é um discurso. E o Brasil representou, né, uma
iniciativa aí, né, de se criar uma nação fora da Europa, né? Então, a nação, então, vista como comunidade destino, então era preciso dotar essa nação de uma consciência de unidade, de uma identidade. Então, a constituição da nossa nação, né, ela já apresenta em si um problema inicial, que a independência é proclamada então por um príncipe português, herdeiro do trono de Portugal, e não houve, de fato, uma ruptura completa com a antiga metrópole. E o trabalho de construção da nacionalidade começa então com a nacionalização do monarca. Dom Pedro I começa a ser mostrado como alguém que renuncia a Portugal, assume uma nacionalidade brasileira, né, através de um dia do fico, né, que é muito simbólico em relação a esse processo de uma nacionalização desse príncipe regente. Então, na célebre representação, por exemplo, da independência, produzida por Pedro Américo, Dom Pedro, do alto de um cavalo, no ponto mais elevado da colina do Ipiranga, está com a espada desembainhada, apontada para o céu, gritando independência ou morte. A descrição desse fato, né, nos manuais de história, diz que Dom Pedro, antes do grito inaugural da nossa nacionalidade, arrancou fora os laços portugueses. E confronte-se então, né, essa representação do episódio da independência, cujos contornos épicos são marcados pela iconografia do Parque do Ipiranga. Na construção da identidade brasileira, teria que ser levada então em conta a herança portuguesa e ao mesmo tempo apresentar o brasileiro como alguém distante, né, diferente do lusitano. E isso explica o modelo que foi adotado para descrever a cultura brasileira. Então, com isso, os valores tomam forma e circulam dentro do discurso. Então, no trabalho de constituição da nacionalidade, a literatura teve um papel fundamental, né? E os autores românticos, com especial destaque para José de Alencar, então, que vocês devem ter visto lá no vídeo da aula passada, o José de Alencar, o Múltiplo, em que, né, aparece de fato ali o que foi a missão que José de Alencar tomou para si de escrever o Brasil. Então, Alencar esteve na linha de frente da construção da identidade nacional e entre todos os livros de Alencar, para determinar esse patrimônio identitário, eu citaria sem dúvida o Guarani como um deles, né, talvez um dos mais importantes, porque nesse livro determina-se uma paisagem que, segundo Alencar descreve, típica do Brasil, né? O espaço da eterna primavera, lembrando aí, né, que essa construção da eterna primavera, dessa paisagem da perene primavera, aparece em muitos escritos, desde a Carta de Pero Vaz de Caminha, passando pelos escritos dos 2 primeiros séculos da nossa história, e que tem continuidade dentro da poesia romântica, dentro da ficção romântica também. Então, essa eterna primavera, né, onde não ocorrem cataclismos naturais, né, como furacões, tornados, quer dizer, terremotos, nada disso, é uma primavera perene, é sempre uma terra de bons ares, bons frutos, boas águas, né, de temperatura amena. Então, a singularidade da língua, né, e principalmente o casal ancestral brasileiro, né, o Peri e a Ceci, né, então, e que vocês devem ter visto lá no vídeo, né, o José de Alencar, o Múltiplo, como o livro termina, né, num grande dilúvio em que eles vão descendo o rio, né, numa canoa improvisada feita do tronco de uma palmeira,
E o dilúvio aponta exatamente para esse ritual de iniciação e para o quê? Uma reconstrução, um renascimento, né? O refazer, e aí o quê? O início, né, de uma nova nação que é o quê? Que vai surgir a partir do dilúvio, quer dizer, a água que lava tudo e que simbolicamente também representa vida, né? Início de vida. Então, nessa toada, né, que começou-se a esboçar um modelo explicativo da singularidade da cultura brasileira, pois então era essa especificidade que constituiria então o Brasil como nação. Então, podemos observar que se trata de uma autodescrição da cultura, que é evidentemente parcial, né, onde eu já coloquei anteriormente, né, as elites juntam-se às elites culturais e ao poder e discursivamente vão representar a si mesmos, né? Então, a criação sempre de uma identidade nacional de cunho oficial, ela tende o quê? A um traço homogeneizador, oblitera, portanto, todas as heterogeneidades possíveis. Então, mas no entanto, né, essa descrição parcial, né, da cultura era vista como uma explicação totalizante, né? Então esses modelos explicativos das autodescrições culturais exerceram um poderoso papel nas diferentes formações sociais. Então, ao pensarmos exatamente esse conceito de identidade nacional, é necessário problematizá-lo com base nas seguintes perspectivas: que identidade nenhuma se reflete de forma mecânica integral, né, nos indivíduos discursivamente representados ali, embora assim se pretendia, né, uma identidade oficial nasce de uma relação de poder, né, na qual setores dominantes da população buscam construir uma imagem de si e uma representação histórica compatível com os seus interesses. Na construção de uma identidade oficial, ela tende sempre a obliterar heterogeneidades, conflitos, e uma identidade oficial nasce, portanto, dessa imagem construída, né? Então, dessa forma, a criação aí de uma identidade oficial, ela vai conectar-se estreitamente à configuração de uma identidade literária. Trata-se, então, de um complexo de elaboração de diferenças, né? Demanda-se da cultura a elaboração de signos diferenciais que possam, então, concretizar, né, aquela autonomia e autossuficiência da nação. E são muitos desafios. Dentre esses desafios está o de se constituir uma literatura específica, particular, capaz de articular e traduzir a identidade nacional. Então, eu relembro aqui as ideias do Benedict Anderson, né, no livro Nação e Consciência Nacional, né? Ele vai justamente postular essa nação como uma comunidade política imaginada, né, e como implicitamente limitada e soberana, né? E na construção dessa comunidade imaginada, a imprensa e o romance desempenharam um papel importante, né, e fundamental, porque eles possibilitaram uma imagem homogênea e totalizadora dessa nação, né, de tal modo que se construiu uma literatura, uma história, né, que serviria, né, ou pelo menos esse era o objetivo, com uma história comum a todos, né? Então, nesse sentido, né, você tem elementos que são associados, né, ao Brasil como elementos típicos, né?
Então, é necessário também a gente levar em consideração, né, esse escritor, né, desse período, que é o escritor romântico, né, e as suas narrativas que se tornam elementos articuladores dessa nação imaginada. Né? Então, no século XIX, nesse contexto de autonomia, de afirmação de uma autonomia política, tornou-se então urgente e enfático o apelo no sentido dessa construção dessa nacionalidade. São os autores que vão construir elementos diferenciais, configuradores da nossa nacionalidade, elaborando assim todo um sistema metafórico que possibilitava então essa percepção da diferença. Então, a construção e a percepção da diferença se deu então pela intervenção tanto no código linguístico como no projeto de José de Alencar, né, de uma língua brasileira, seja também no acervo simbólico do imaginário popular, né, colocando em circulação os ícones do índio, do sertanejo, né, que seriam então as raízes desse homem brasileiro. Então, ou seja, nós temos aí, né, uma busca, né, que era o que se queria, pela formulação da diferença nacional e a partir do étnico, né, então do sertanejo, do indígena, também a partir do linguístico, né, e foram perspectivas que na verdade se tornaram insatisfatórias, né, foram geradoras de impasses esses que mais tarde, com o projeto modernista lá da década de 20, esse projeto que eles tiveram como reconstrução nacional, pensar o Brasil, né, vão tentar desfazer essas noções de pureza, de unidade, que são tão caras ao pensamento europeu, né, como em Mário de Andrade, por exemplo, ele vai tentar desfazer isso, né, esse nó, e vai se elaborar a diferença, né, como a paisagem vai ser um elemento da cultura nacional, mas não um elemento de contemplação, né, então foi... na verdade, a gente teve o quê? Uma assimilação do poeta com a nacionalidade, né? Do poeta, do literato de modo geral, né? Houve uma alteração na imagem e na representação do literato, né? Sobretudo quando esse literato passou a reivindicar, né, a sua publicidade na cena pública, em consonância mesmo com as exigências do novo tempo. Então aí essa publicidade, né, que ele reivindica se dá o quê? Na sua atuação na imprensa, nos jornais, né, nos periódicos de então. Então, temos a tarefa de construção da nossa nacionalidade. Então, por exemplo, no Gonçalves Dias ou no Gonçalves de Magalhães, nós vamos ver a noção de pátria, né, apresentada sob um viés marcadamente sentimental, pessoal, né? Então é a pátria por quem suspiro. Gonçalves Dias no seu alto exílio, tem as saudades da terra, né? Então trata-se aí de uma prática, né, em que as questões centrais estavam então ausentes, como as sociais, as raciais, né? O próprio Gonçalves Dias, no seu exílio parisiense, de forma premente, coloca lá: a pátria por quem suspiro, aqui saudoso. Então, por exemplo, a poesia do Castro Alves, né? Nela já transparece uma ideia um pouco mais viva de pátria, porque ela é moldada pelas aspirações liberais em voga, sobretudo ao tematizar, né, a questão do escravo, muito embora lhe interesse mais o caráter humanitário da campanha abolicionista do que propriamente uma política, né? Então, alguns dos seus poemas, né, vão tematizar também
os feitos dos soldados brasileiros na Guerra do Paraguai. Para além dos poemas que nós conhecemos ele muito como a poesia condoreira, a poesia que vai trazer o Navio Negreiro, né? Que é talvez o poema mais conhecido dele, né? Mas ele tem também os poemas que ele dedicou aos soldados brasileiros na Guerra do Paraguai. Então, exemplo de hino patriótico, Pesadelo do Maitá. A Guerra do Paraguai, é importante a gente pensar, né, que um poeta como Castro Alves está aí tematizando a Guerra do Paraguai, porque a Guerra do Paraguai foi um dos momentos marcantes dessa elaboração da coesão nacional, onde se pensou o Brasil ali enquanto nação, lutando, contra um país vizinho, tentando não perder territórios, ao contrário, tentando conquistar territórios. Então, congruente com essa imagem de pátria, que é articulada por um sujeito poético, impregnado da oratória, a imagem do poeta como vate, bardo, romântico, ela se reveste, então, de metáforas bem caracterizadoras de seres alados, por exemplo, e etéreos, como águia, condor, fogo. Então, o poeta aí, ganha uma aura, que é o intelectual que vai fazer circular o discurso da nação, Então, em Álvares de Azevedo, por exemplo, a gente vê lá, já no período do ultrarromantismo, uma imagem de poeta e de pátria que apresenta já suas fraturas, Então, é uma imagem distinta daquela desenhada por um Castro Alves, um José de Alencar, um Gonçalves de Dias ou um Gonçalves de Magalhães, Álvares de Azevedo demonstra, então, a fragmentação do sujeito poético, o que corresponde, de certa forma, a uma nação estilhaçada. Então, o Álvares de Azevedo, por exemplo, em Macário, coloca em uma cena em que há dois personagens. Então, esses dois personagens, Penseroso e Macário, evidenciam justamente essa dupla face do poeta. Uma delas é idealista e outra é ascética. E representando exatamente os dois lados da nação brasileira. Depois, num poema também como O Editor, e O Dinheiro também, um outro poema dele, o Álvares de Azevedo novamente vai discutir o dilema do poeta em render-se às leis do mercado, que foi uma questão exaustivamente trabalhada por Charles Baudelaire na sua modernidade parisiense, o grande poeta da modernidade, a pensar a modernidade em poesia. Ainda, a imagem do poeta desocupado, aquele que sem lugar, no novo espaço que se desenha, que é o espaço urbano, marcado por um cenário industrializado, sem rumo na cidade, também é tema de um poema do Álvares de Azevedo que chama O Vagabundo. Então, dessa forma, nós podemos observar a nação vista sob vários prismas. E também, no caso aqui do Álvares de Azevedo, sob um viés crítico, em contraste com aquela perspectiva pedagógica da nação tão presente num discurso do Gonçalves Magalhães, Gonçalves Dias ou do José de Alencar, que de fato se tornou o principal romancista a escrever o Brasil, de fato, a pensar o Brasil. Ele acreditava piamente que estava escrevendo o Brasil. Enfim, no discurso romântico brasileiro,
é possível nós percebermos a elaboração de imagens fraturadas e contraditórias da nação e do poeta, o que evidencia a própria heterogeneidade da cultura. Então, nessa perspectiva, a natureza, né, a ideia de primavera perene, né, ela tem uma das suas principais características nessa concepção romântica é a sua vinculação à ideia de pátria, né? Palavra cujo sentido etimológico remete ao lugar de origem, à terra paterna, o amor à pátria, o instinto de pátria, né? Então, são termos que aparecem no discurso dos literatos de estética romântica, né? Então, Alencar, por exemplo, animado pelo projeto nacionalista, orientou o romance romântico, no sentido da descrição dos lugares, das paisagens. Para Alencar, a natureza não era apenas a fonte do instinto da pátria, mas era o próprio elemento inspirador das qualidades que diferenciavam esses habitantes que aqui estavam, nos trópicos, dos demais, né? E, de certa forma, essa natureza definia, então, uma particularidade nacional. Então, como ele mesmo utiliza esse termo, a gestação dos povos americanos, né? Entre aspas, a gestação dos povos americanos, para ele ela é concebida não apenas como cruzamento entre raças, né? Mas como fruto do português na terra americana. Então, ao pensar o Brasil, né, o Alencar elabora um imaginário mítico das origens, né, delimitando portugueses, índios, sertanejos. Há uma preocupação fundamental em relação à formação da língua e da literatura nacional, bem como da formação da nação, né, que por sua vez era uma nação que surgia, né, numa nova terra, numa terra grandiosa, bela, portentosa, né, cujo cenário era esteticamente belo, né, e com isso ele absorve as influências estrangeiras, né, dentro do contexto das mentalidades, das ideias, as ideias mais modernas de então. Mas, acima de tudo, ele representou um esforço de pensar o Brasil. Então, a estética romântica, né, vem na esteira da construção definitiva de uma sociedade capitalista e liberal, né, e termina por varrer do plano cultural os ideais clássicos, por exemplo. Né, os ideais clássicos são apropriados em alguns momentos para algumas explicações, mas agora, né, nesse momento, com essa modernidade, por exemplo, José de Alencar advoga o quê? Pelo gênero que representa melhor a modernidade, o romance. Então, ele insiste, né, no romance. Então, o passado nacional, né, começa a ser considerado, né, então, como mais importante do que a filiação à antiguidade clássica, né? O sentido da história impõe um novo imaginário aos artistas e nós temos com os escritores brasileiros românticos, né, uma ampliação do legado Árcade, né, com um espírito cosmopolita, que é adaptada à atividade literária que tinha por objetivo tematizar, né, uma afirmação da cultura nacional, né? Então, e o Império Brasileiro, no seu projeto centralizador de nação, né, tomou para si como um projeto de Estado, né, construir essa nação nos trópicos, e com isso preciso que se determinar uma identidade, saber qual é a origem desse homem brasileiro, qual é a cultura do Brasil, né? Então,
nessa perspectiva, né, nós temos diversas ações estatais que vão dar conta de concretizar, né, esse discurso da identidade nacional. Então, o Alencar, ele escreve uma série de cartas sob o pseudônimo de IG, criticando, então, a Confederação dos Tamoios, de autoria de Domingos José Gonçalves Magalhães, que é o inaugurador, né, da estética romântica no Brasil. Foi um livro, A Confederação dos Tamoios, escrito por encomenda do imperador, inclusive financiado pelo imperador, a edição dele. Então, José de Alencar escreve cartas sobre a Confederação dos Tamoios, que é uma série de artigos em forma de carta que ele escreve sob o pseudônimo de IG. Ele tira esse pseudônimo do nome Iguaçu, que é uma personagem da epopeia do Gonçalves de Magalhães, a Confederação dos Tamoios. E o Gonçalves de Magalhães, né, por conta desse livro, ele recebe o título de barão e depois de Visconde do Araguaia. Então, é uma série, ele escreve então uma epopeia, né, com 10 cantos, e que versa lá sobre a rebelião dos indígenas contra os colonizadores portugueses. E o poeta então defende o indígena e o coloca como um herói nacional. Então, Alencar, né, como um sujeito bastante sintonizado com as ideias modernas de então, né, ele insiste numa especificidade nacional, né, e na experiência histórica dos homens no tempo e no espaço. E aí, por isso, ele diz nas cartas sobre a Confederação dos Tamoios: escreveríamos um poema, mas não um poema épico, um verdadeiro poema nacional, onde tudo fosse novo, desde o pensamento até a forma, desde a imagem até o verso. Então, em outro trecho, ele ainda diz: a forma com que Homero cantou os gregos não serve para cantar os índios. O verso que disse as desgraças de Troia não podem exprimir as tristes endechas da Guanabara e as tradições selvagens da América. Então, ele diz justamente que há o quê? Uma inadequação da forma épica como algo que não é apropriado para cantar a brasilidade, né? Então, e com isso, Dom Pedro II assinou uma série de artigos intitulados O Outro Amigo do Poeta, em que nesses artigos ele defende o Gonçalves de Magalhães. Então, houve, portanto, né, um atrelamento dos interesses literários com a preocupação do Estado brasileiro em formar essa unidade política, esse esforço de politização da literatura, né, tornando-a uma expressão que atendia às expectativas do governante. Então, o Alencar, inclusive, né, ele estabelece, né, lá, olha, eu aqui escrevo, mas é algo muito simples, são impressões minhas, mas de fato ele esboça ali, né, uma crítica, e ele faz, de fato, ele realiza de fato um esforço de atualização da cultura brasileira, mostrando, né, possíveis inadequações do Gonçalves de Magalhães. Então, inclusive na dedicatória que Gonçalves de Magalhães faz no livro ao imperador, né, Dom Pedro II, Gonçalves de Magalhães dedica, então, claro, ao imperador
ele vai dizer, né, que ele não escreveu a Confederação dos Tamoios por um simples motivo particular ou de gratidão especial, né, aos favores devidos a Vossa Majestade, mas sim um sentimento patriótico de profunda admiração e elevado reconhecimento pela prosperidade do nosso país, devido à sabedoria, à justiça e o amor à instituição, às instituições livres, né, que tão altamente brilham no trono, na augusta pessoa de Vossa Majestade Imperial. E é este nobre sentimento que me inspira a oferecer e dedicar a Vossa Majestade Imperial este meu trabalho, como um tributo espontâneo de um súdito fiel ao melhor dos monarcas. O Império Brasileiro contava, de fato, com um projeto centralizador de nação, mas também com a realidade de uma nação dispersa, né? Não poucos movimentos separatistas sacudiam, né, as primeiras décadas do Império Brasileiro, e a criação de uma imagem literária, né, para o Brasil não se deu, como mencionei anteriormente, sem traumas ou rupturas, né? Então, quando José de Alencar criticou a Confederação dos Tamoios, né, ele, como mencionei anteriormente, deu um esforço, né, deu uma contribuição à atualização da inteligência brasileira, né? Alencar troca o que? A epopeia, né, que remetia ao que? As origens renascentistas ou a tradição clássica, pelo romance moderno, né? Porque a imagem literária do Brasil, de acordo com Alencar, deveria nascer sob o signo da atitude moderna, né? Então, posta a serviço ali de um passado fictício que nos fundamentasse, né? E fundamentasse a realidade da nossa cultura, que era distinta, portanto, da cultura lusa, né? Havia nesse momento que um esforço de dizer, olha, somos brasileiros, não somos mais lusitanos, né? O que era ser brasileiro, o que era ser português, né? Então, de fato, né, isso não nos afastava da cultura europeia, porque, de fato, ela era absorvida, mas colocou ao mesmo tempo a literatura a serviço de reescrever a história, explicando as ruínas do empreendimento colonial e como se podia levantar os alicerces da cultura autônoma. Então, Alencar, né, ele vai advogar o tempo inteiro pelo romance como uma forma mais moderna. Então, o prefácio do livro Sonhos d'Ouro, que é um livro de 1872, né, é um prefácio, ele deve ter aí em torno de umas 8, 10 páginas. É um longo prefácio em que o Alencar teoriza sobre o romance, né? O romance do século XIX, esse romance na esteira da modernidade. Então, ele apresenta uma verdadeira teoria literária ali dele, né? E esse romance Bênção Paterna, né? Esse prefácio, desculpe, intitulado Bênção Paterna, e que acaba por se tornar um texto crítico, né? Embora tenha sido escrito como prefácio ao livro, ao romance Sonhos d'Ouro, de 1872, né? O Alencar, ele defende, né, ele utiliza ali um pseudônimo de Sênio. Ele defende não só o romance, né, mas também apresenta essa sua teoria literária, e ele estabelece, então, a divisão da sua obra, né, nos romances tal qual nós conhecemos, históricos, indianistas, urbanos,
né? Então, o Alencar ali, ele busca definir, né, uma literatura brasileira, ele faz menção a alguns amigos, explica os vários tipos de críticas e desfere alguns golpes, né, contra os políticos do seu tempo, e também apresenta o próprio romance em questão, que é Os Sonhos do Ouro. Ele finaliza datando e assinando a sua carta de apresentação, né, assinando como Sênio, seu pseudônimo. O título é simbólico, né, a bênção paterna. A bênção, então, designa ali, né, um desejo de proteção divina, e ao pensar como um pai, Alencar se despede do filho, né, mas antes alerta-o contra os males do mundo. Ele previne, então, né, para as adversidades, né, de quem irá receber esse filho, que é o livro. Então ele diz: ainda romance, com alguma exclamação nesse teor, hás de ser naturalmente acolhido, pobre livrinho. Desde já te previno. Então é nessa relação de pai, né, do seu livro, ele o entrega, vamos dizer, ao mundo, né, como se prepara um filho para o mundo, e na bênção paterna ele demarca o seu projeto literário de âmbito nacional e expressa a sua opinião, né, a respeito da crítica. E publicado então como prefácio esse texto, ele representou uma resposta aos ataques sofridos, né, por ele, e configurado como bênção ao seu livrinho, né, ao seu filho, né, o livro como filho. E ele também coloca lá os conselhos do escritor, né, para que a obra ataque antes de ser atacada. Então, assim ele diz, eu vou citar um trecho da bênção paterna, que eu vou deixar o texto integral disponível no Google Classroom para vocês. É para a crítica sisuda que te quero eu preparar com meu conselho livrinho, ensinando-te como te hás de defender das censuras que te aguardam. Versarão estas, se me não engano, sobre 2 pontos, teu peso e tua cor. Fecha a citação. Então o pai prepara o filho para rebater, reagir, responder à altura, né? E já se sabe antemão em que aspectos ele será ferido, né? Então, antes mesmo que as chagas sejam abertas, o pai cura esse filho. Então, assim ele diz: os críticos, deixa-me prevenir-te, são uma casta de gente que tem a seu cargo desdizer de tudo neste mundo. O dogma da seita é a contrariedade, como os antigos sofistas e os reitores de meia-idade. São avoengos, deleitam-se em negar a verdade. Ao meio-dia contestam o sol, à meia-noite impugnam a escuridão. Ao meio-dia contestam o sol e à meia-noite impugnam a escuridão, como Heráclito, choram quando o mundo ri, ou zombam com Demócrito, quando a sociedade se lamenta. Dão-se ares de senado romântico, com o afã de levantar uns e abaixar outros. Parece subjectis et debellare superbos, como diz Virgílio. Então, fecho a citação do José de Alencar. Então, ao chamar os críticos de avoengos, Alencar condena-os por estarem presos ao passado, não se permitirem mudanças. Avoengos é o que é herdado dos avós, né, dos antepassados, a palavra avoengo. E o Heráclito, ele cita aqui, tal qual Heráclito, eles choram quando o mundo ri, reclamam, mesmo quando está sol, contestam o sol, meio-dia, à meia-noite contestam a escuridão, por conta que ele vai aqui lançar a mão, né, fazer uma referência ao conceito de Heráclito de tese e antítese, né, de ser ou não ser,
que são uma síntese contraditória e permanente da realidade. A Demócrito, né, ele também faz referência, porque havia, né, algumas anedotas segundo as quais Demócrito ri e gargalhava quando, de tudo, né, quando se dizia então que o riso se torna um sábio, né, que o riso torna sábio. E o Virgílio, que ele lança a mão aqui do verso latino do Virgílio, né, que é parceris subjectis et debellare superbos, que é perdoar os que se sujeitam e submeter os orgulhosos. Que Virgílio, então, delineou neste verso o programa político do povo romano, que se pautava, então, numa justiça imparcial. Ainda, né, Alencar vai advogar pela profissionalização do ofício de escritor, né, exatamente no trecho em que ele vai dizer: quando as letras forem entre nós uma profissão, talentos que hoje apenas aí buscam passatempo ao espírito convergirão para tão nobre esfera suas poderosas faculdades. É nesse tempo que é onde apareceram os verdadeiros intuitos literários, e não hoje em dia, quando o espírito reclamado pelas preocupações da vida positiva mal pode, em horas minguadas, babujar na literatura. Então, com certeza, se não há de buscar o crítico literário entre os abegões do bezerro de ouro, que passaram a vida a cevá-lo e com isso cuidam lá no seu bestunto, que se fizeram barões da imprensa. Então, ele vai aí, né, colocar que fazer referência ao termo abegões, né, que é a designação de encarregado, o caseiro, o capataz, né, então é uma espécie de regionalismo, né, que é uma denominação para pessoas que trabalham também com arados, né, aparelhos agrícolas, e ele faz menção ao discurso bíblico, né, da tradição judaico-cristã, que o bezerro de ouro justamente representa o ídolo, né, que de acordo com a tradição judaico-cristã foi criado por Arão quando Moisés havia subido o monte Sinai para receber os mandamentos de Deus. Então o povo de Israel então forçara Arão a criar um ídolo que os reconduzisse ao Egito, onde haviam sido escravos. Este incidente é conhecido em hebraico como o pecado do bezerro, né? É descrito na Bíblia, no livro do Êxodo, né? O bezerro de ouro. E o bezerro de ouro também é referido em outra passagem bíblica, né? No livro dos Reis. Então, na linguagem corrente, bezerro de ouro tornou-se sinônimo de falso ídolo, né? Ou então falso deus, que simbolicamente, por exemplo, poderia representar o dinheiro, né? Então ele diz, né, os abegões do bezerro de ouro, que cuidam lá no seu bestunto, quer dizer, que se fizeram barões da imprensa. Bestunto é o cabeça, a inteligência pura, né, e que aí se fez então um barão da imprensa. Então, a Alencar, né, pouco importava a opinião da crítica, uma vez que, ao abençoar seu filho, seu livro, né, ele afirmava que essas histórias que ele ali estava publicando eram histórias contadas ao correr da pena, sem cerimônias, sem pretensões, né? Eram histórias contadas ao seu velho público, como ele mesmo designa. Então, ao abençoar seu texto, na verdade, Alencar alertava aos seus leitores a não deixar-se levar pela opinião dos críticos. E ele
com isso, incitava os seus leitores a continuarem buscando nas livrarias os seus livros e não abandoná-lo. E ele provoca, né? Então, em um determinado trecho, ele assim diz: persuada um leitor que não vá à livraria à cata destes volumes. Em isso acontecendo, já o editor não expedirá ao autor, que, por certo, não se meterá abelhudo em escrevê-los. Assim lucramos o literato, que não terá gasturas de nervos com a notícia de mais um livro. O crítico, que salva-se da obrigação de alambicar um centésimo reestilo de seu absinto literário. O leitor, que poupa o seu dinheiro. E, finalmente, o autor, que, livre e bem curado da obsessão literária, poderá sonhar com a riqueza. Então, Alencar, né, atribuiu aos seus romances a tarefa de reinterpretar, né, o processo histórico brasileiro, procurando abarcar ficcionalmente o passado, o presente, a cidade, o campo, o litoral, o sertão. E acoplam-se aqui, né, no projeto de Alencar, uma tentativa de compreender historicamente o Brasil, né? Ele tinha um empenho de elucidar a própria obra, né? E ele também, né, refletia de fato, né, o que foi a sua autoconsciência ficcional. Então ele soube atar uma atividade crítica e uma produção ficcional, quer dizer, ele foi na verdade um grande polígrafo, porque ele tem uma obra multifacetada. Ele escreve a crônica, ele escreve teatro, ele escreve crítica, ele escreve também páginas políticas. Né? Ele tem lá artigos de política que depois ele reuniu em volumes. Então ele lança luzes, né, sobre o que era fazer literatura num país periférico. E esse prefácio representou uma intervenção no debate sobre os romances dele mesmo, né? Então, é um texto que, de fato, polemiza, mas apresenta a forma do diálogo entre o criador, Alencar, e a sua cria, que é o seu livro Sonhos de Ouro. Então, não escapa, né, ao leitor a ironia própria, né, desse modo que Alencar coloca, que é de responder aos críticos sem nomeá-los. Então, a ironia é uma das marcas desse prefácio, um recurso que deixa a nu, né, a debilidade de boa parte das críticas que motivaram a intervenção do romancista nesse debate. Então, a resposta também aos críticos que o acusam de ser um escritor comercial, de objetivar somente o lucro, né? Ele diz, não, pelo contrário, eu escrevo sob as bênçãos paternas, não há um centavo sequer dos cofres estatais nessa obra. E esse discurso dele se repete em outros livros, no prefácio de outros livros. Por exemplo, no prefácio do volume dele de Alfarrábios, que ele subintitula como Crônica dos Tempos Coloniais, em que ele coloca lá o Garatuja, o Ermitão da Glória. É muito interessante porque são os textos em que ele ficcionaliza o período do Brasil colonial, do Rio de Janeiro do período colonial. E ele diz lá, olha, esse meu volume não custou um ceitil ao Estado. Então, inclusive, ele está o tempo todo, né, respondendo a esses críticos que dizem que ele está visando lucro, né? Quer dizer, na verdade, o que ele faz aqui é uma defesa do romance, né, do gênero romance, e as observações que ele faz acerca da nacionalidade num terreno literário, né? Então, para início de conversa, né, ao antever que seu romance poderia ser acusado de estar desbotado do matiz brasileiro, ele vai dizer, né, que o que anima ele
é a cor do Brasil, são as cores, a nossa nacionalidade. Então, ele tem, né, uma posição, inclusive, de polemizar com a perspectiva, né, dos traços lusitanos na nossa literatura. Ele afasta isso. E ele, inclusive, ele diz, né, uma literatura nossa é aquela que existia em Portugal antes da descoberta do Brasil. Uma literatura nossa, ou seja, é quando ele coloca justamente lá num livro como o Birajara, em que ele trata do indígena antes da chegada do português. Então, ele diz, né, da gestação lenta do povo americano. Então, ainda, né, nessa perspectiva, na bênção paterna, ele defende seus romances urbanos, né, destacando a literatura pitoresca também como uma das vias do romance nacional, mas também o que? Esse romance urbano como manifestação dessa construção de uma nação nos trópicos, uma nação moderna, né? Então, a bênção paterna, ela sinaliza a necessidade de colocar ali um ponto de vista brasileiro no terreno da literatura a respeito das transformações da civilização brasileira. Então, nesse caminho da construção da identidade da nação brasileira, esse romance vincula cultura e natureza, experiências socioculturais e aspectos naturais, que é o que ele já coloca, né? Inclusive, o enredo do próprio romance, Sonhos de Ouro, que Bênção Paterna é o seu prefácio, gira em torno de figuras centrais de um casal, né, Guida e Ricardo. Ela é uma moça bonita, rica, bem educada, inglesa, versada em salões, mimada, adulada, e ele é um jovem bacharel, pobre, que veio da província de São Paulo para trabalhar e obter recursos para ajudar a sua família numerosa. E a história começa exatamente com um passeio pela Tijuca, no tropical verão fluminense, quando os dois personagens se encontram. Então, foi exatamente das páginas do Diário do Rio, no qual José de Alencar foi redator-chefe, que vieram as censuras para esse livro, como ele prefia no prefácio. Então, Alencar, então, chama o leitor a observar a cidade, a sociedade, para encontrar ali um traço brasileiro, né? E ele acreditava que a pecha do estrangeirismo, como havia sido colocado num texto crítico do jornal, né, o Diário do Rio, era falsa, né? Porque ele estava tentando mostrar que era uma sociedade que, ao mesmo tempo, estava buscando as raízes da cultura nacional, mas recebia os influxos estrangeiros, né? E mostrava o quê? O que era o imaginário formador da cidade, né? E, portanto, da ideia de nação moderna. Então, Alencar, né, forjou na sua escritura imagens instituintes, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas da própria nação brasileira, pondo em relevo aspectos que lhe davam, então, singularidade e, de certa forma, expressavam traços identitários. Então, imagens nas quais natureza e cultura, história e sociedade foram elementos inerentes, imbricados, e que constituíram a sua narrativa literária. O romance em si, com suas descrições do espaço, do ambiente natural, intercâmbio com o campo da cultura e da história, é uma realização da fórmula
que ele, tanto como escritor, tanto buscou erigir para formatar uma literatura brasileira e representar uma nação. E se Alencar, né, ainda tem problemas na sua escrita, né, como o próprio Antônio Cândido diz, se nós temos um Machado de Assis, um grande escritor, ele bebeu nas pequenas conquistas de um Alencar romântico que veio anteriormente. Então, assim, também se forma, né, o sistema literário que, né, ele, se a gente tem grandes escritores, né, tempos depois, esses grandes escritores não se pautaram num gênio particular, mas eles bebem nas fontes da cultura, né? Eles têm em si a noção de um arquivo, de uma biblioteca, como o escritor Jorge Luiz Borges fala, né? Cada escritor elege os seus precursores, consciente ou inconscientemente, porque eles bebem nas fontes anteriores. Então, eu estou deixando o texto, Benção Paterna, para vocês lerem no Google Classroom, assistirem a esse vídeo desse encontro e agradecendo muito a atenção de todos. Muita luz e paz para todos, uma boa semana, uma semana de bons estudos, boas realizações, boas notícias e esperança em dias melhores. Luz e paz.